Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula aqui do nosso curso A Forja da Personalidade. Nesta primeira aula aqui eu gostaria de trazer alguns fundamentos para vocês, né? Ou seja, eu acho que a primeira pergunta que deve permear, né, este curso é o seguinte: por que nós chegamos até aqui? Por quais meios nós chegamos até aqui? Por que eu tenho essa personalidade? Por que eu tenho esses traumas? Por que a minha vida não avança? Por que será que eu me dedico às pessoas e não recebo nada em troca e muitas das vezes eu fico inquieto com isso, né? Ou seja, como é que a minha personalidade foi formada? Então, esta primeira aula aqui, ela é uma aula de fundamentos, né? Onde eu quero trazer para vocês a base da personalidade, o que é a personalidade, o que é a consciência e por que nós, de certa forma, temos a personalidade que temos. Então, essa é uma aula de introdução aos próximos assuntos que virão a seguir, tá certo? Então, antes da gente começar aqui o nosso conteúdo, eu quero agradecer a você que adquiriu o curso. Agradeço, muito obrigado pela confiança, né, por estar aqui estudando comigo. Isso mostra que você que está assistindo tem uma preocupação enorme com o fortalecimento da sua personalidade e, consequentemente, uma personalidade forte, ela deixa um impacto na sociedade. Não só as pessoas que estão à sua volta, mas você deixa um impacto no seu tempo, né? Na época em que você está vivendo. Que obviamente a gente está numa época onde as pessoas, de certa forma, têm uma personalidade fraca, né? Tem uma certa resistência, né? Em ser grandes pessoas, né? Então aqui eu quero trazer os fundamentos para vocês, tá bom? Então, de certa forma, eu agradeço a todos vocês que estão aqui comigo estudando, tá certo? Pessoal, desculpa aqui o cenário, né? A luz está batendo aqui na estante, mas aí daqui a pouco vai normalizar aqui, né? E é isso aí, vamos sem muita demora para o nosso conteúdo, tá certo? Eu acredito que existem dois elementos na vida humana que são essenciais para a gente entender o que é personalidade, né? Primeira coisa é a consciência, é a partir do fortalecimento da consciência que você percebe a realidade, é onde vai acontecer as interações, tanto as interações sociais, quanto a nossa interação em específico com os objetos à nossa volta. A gente precisa de consciência, por exemplo, para operar aqui essa câmera, eu preciso de um conhecimento, né? Um conhecimento sensível do que é esta câmera, o seu funcionamento, para que eu possa, de fato, gravar aqui um vídeo para vocês, né? Então, a minha consciência, ela está o tempo todo buscando algo para conhecer. Ou seja, a gente busca os meios necessários para, de certa forma, operar as coisas no mundo, né? Sem conhecimento, infelizmente, a gente não vai para lugar nenhum, certo? Então, a consciência é algo que precisa ser, de certa forma, construída, certo? E é óbvio que a gente não vai começar essa conversa aqui sem fazer uma breve análise do que é o ser humano, do que é a infância e o desenvolvimento, né? Então vamos lá. Quando a gente nasce, pessoal, a gente não tem uma consciência formada ainda, tá bom? A gente tem algo chamado potencial, ou seja, aquele ser humaninho ali, aquele bebezinho, ele não consegue perceber as coisas direito, ele não consegue verbalizar, ele não consegue andar, e de certa forma a gente nasce é, com uma perspectiva de, cara, eu preciso de toda a ajuda possível, né? Eu nasci e eu preciso de toda a ajuda e eu tenho essa extrema, eu vivo nessa extrema dependência, né? Principalmente dos meus pais, né? Então essa é a primeira coisa, a gente nasce dependente, a gente morre dependente, né? Ou seja, a gente precisa de todo um auxílio na infância e na velhice é a mesma coisa, né? A gente vai precisar aí da nossa família, dos nossos filhos para cuidarem da gente, né? Então o ser humano ele nasce nessa extrema dependência e ele morre dependendo de algumas pessoas também, né? Então você vê a fragilidade humana. Então, pegando esta realidade, não é nenhum exemplo, isso é uma realidade, tá certo? Pegando esta realidade, a gente percebe o seguinte, bom, a formação da personalidade ela não vem do nada, né? A gente
Por conta desta dependência, então a gente adquire uma personalidade emprestada, né? Nada é nosso, a gente só consegue construir quando a nossa consciência consegue diferenciar o que é uma coisa ou outra, né? Mas desde a infância a gente aprende aquilo que já está dado na cultura e aquilo que está incluso ali, né, e que permeia o ambiente familiar. Então, se você nasceu no Brasil, você nasceu já aprendendo a língua portuguesa. E a língua portuguesa, obviamente, vai ser a língua que vai servir de mecanismo para os seus pensamentos, entende? Mesmo que você aprenda a língua inglesa, o francês, depois da vida adulta, ainda assim você vai pensar através do português, né? Então percebe que nada do que a gente tem é nosso. Nada do que a gente tem é original. Tudo é personalizado através do nosso ambiente mais imediato, que é o ambiente familiar, certo? E é óbvio que, veja bem, você nasceu na família que você nasceu, você não escolheu a sua família, entendeu? Você adquiriu traços de personalidade, linguagem, formas de ver a vida da sua família, do seu ambiente mais imediato, certo? Então, você que chegou aqui nesta aula, pare e pense no seguinte: olha, a personalidade que eu tenho não é minha, certo? Porque quando você não tinha consciência das coisas, você não sabia diferenciar o que era certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, né? O que vai ser válido para sua vida e o que não vai ser válido. Cara, tudo isso veio para você de presente, tá bom? E assim, a qualidade do que você recebeu de presente, é óbvio que a gente vai fazer uma análise nas próximas aulas, mas necessariamente a personalidade que você tem não é sua, tá bom? Saiba disso, certo? E é interessante que nos meus trabalhos terapêuticos, a maioria esmagadora das pessoas, dos pacientes, elas entram na sessão terapêutica sem entender quem elas são, tá bom? Então, primeira coisa, você adquiriu formas de ver a vida através da sua família, certo? Então, seu pai, sua mãe te ensinou as primeiras palavras, seu pai e sua mãe te ensinou a andar, o seu pai e sua mãe, através do comportamento deles, ajudou você a desenvolver comportamentos, certo? Então, um comportamento mais, poxa, sei lá, que a gente para e pensa assim, bom, será que isso teve um impacto ou não? Então, comportamentos que, de certa forma, a gente acha inofensivo, ele faz parte da sua personalidade, certo? Sei lá, a sua mãe tinha o costume de controlar o seu pai, certo? Se você é uma mulher e você teve um contato bastante próximo com a sua mãe, pode ter certeza que você adquiriu, né, esse elemento da personalidade dela. Você aprendeu a controlar os homens. Por quê? Porque, de certa forma, a forma como a sua mãe controlava o seu pai era algo que estava no seu dia a dia, estava dentro da sua dinâmica familiar. Então, isso já serve como um indício do seguinte: olha, existem coisas na minha personalidade que eu não faço a mínima ideia de como elas foram incluídas e como é que eu posso me livrar disso. Então, perceba que o fortalecimento da personalidade, ele precisa passar por um processo o indivíduo, na verdade, precisa passar por um processo de autoconhecimento. Se conhecer o suficiente para entender o seguinte: olha, o que é bom e o que não é para minha personalidade. Quais são as heranças familiares e culturais que têm o seu devido valor e vão permanecer na minha personalidade? E o que não vai ter valor, e o que não tem valor que eu preciso simplesmente rejeitar. Fingir que essas coisas não existem, né? E aí que entra aquela questão, você precisa ter consciência disso. Então, ao longo dessas aulas, vocês vão receber diversas iluminações que vai te ajudar a enxergar coisas que você não enxergava antes e que podem ser definitivas para o seu crescimento ou não, certo? Então, essa é a primeira coisa. A sua personalidade é algo emprestado. Você não tem nada na sua personalidade que foi construído ainda, tá bom?
Essa construção ela vai começar agora e ela dura mais ou menos a vida inteira, certo? Então, essa é a primeira coisa. A tua personalidade é emprestada. Tudo que você tem não foi você que criou. Isso já estava dado na cultura e você foi aprendendo de forma inconsciente, tá bom? Falando em inconsciente, esse é o outro mecanismo de ação humana, podemos dizer assim, que compete com a consciência, certo? Porque a consciência nada mais é do que a percepção de que algo pode ser criado e que algo pode ser rejeitado. A consciência vai te dar aquela possibilidade de controlar as suas vontades ou ceder aos seus desejos. Tudo isso faz parte da consciência. Então, por exemplo, você está conhecendo um rapaz, né? Bom, você decide conscientemente que quer namorar aquele rapaz, né? Por mais que algumas mulheres digam o seguinte: ah, eu comecei a namorar com ele, mas não está escrito na testa dele os valores e princípios, não está dizendo que ele é um mau caráter na testa dele. Mas veja bem, você, através da consciência, você. Então vamos lá, vamos voltar aqui, né? Que deu uma travada aqui, né? Então, através da consciência, você decidiu entrar num relacionamento com aquela pessoa, certo? Então, essa é a consciência. A consciência é a devida iluminação para tomar decisões assertivas ou não, mas você tem consciência disso. Você não está sendo coagida ou coagido a tomar uma decisão. Conscientemente você consegue decidir para onde a sua vida vai te levar, tá bom? E o inconsciente já é uma coisa que padroniza um comportamento. Então, assim, por exemplo, quando você aprende a andar, né, aquilo vai se tornar um hábito automático. Né? Existe uma região do nosso cérebro chamado núcleo accumbens, né, que a neurociência define como uma área que armazena os nossos hábitos. Então, quando a gente tem um hábito armazenado, a gente não precisa pensar conscientemente para agir. Por exemplo, quando eu estou andando, eu não preciso pensar assim, eu vou andar. Não, você simplesmente anda de forma automática. Por quê? Porque já é um hábito adquirido. Então é meio que aquilo fica no seu inconsciente. E ficando no inconsciente, você acaba fazendo hábitos e comportamentos automáticos para que o seu córtex pré-frontal libere espaço para você pensar em outras coisas. Por exemplo, quando você está fazendo uma caminhada, você consegue pensar nas contas, você consegue pensar no teu ex-namorado, você consegue pensar no que você vai fazer no trabalho amanhã e assim por diante, certo? Porque se a gente não tivesse uma área no nosso cérebro que armazenasse comportamentos, a gente teria que pensar em tudo que nós iríamos fazer. E aí o nosso cérebro iria gastar muita energia. E o cérebro é o órgão que é o segundo órgão do corpo humano que gasta energia na composição do corpo humano, né? Ele perde ali para o sistema digestivo, né? Então o cérebro é o segundo maior órgão que gasta energia no corpo, certo? Então percebe que muitas coisas que a gente faz é inconsciente, entendeu? Por exemplo, vamos lá pegar aqui um outro exemplo de comportamento que é feito automaticamente. Sei lá, dirigir. Sei lá, quando você está aprendendo a dirigir, o que acontece? Você tem que pensar várias e várias vezes para virar ali o volante, para ligar a seta, para ligar o farol, para buzinar, para trocar de marcha, pisar na embreagem. Você precisa pensar várias vezes, porque você está aprendendo aquele comportamento. Você está aprendendo aquela habilidade. Depois que você aprendeu, cara, essa habilidade vai lá para o seu núcleo accumbens e, sei lá, você consegue dirigir com uma mão só, você não pensa para trocar de marcha, né? Você não pensa para ligar a seta, você faz a coisa de forma meio automatizada, né? Entre aspas, né? É óbvio que a gente vai usar um pouquinho a consciência para dirigir, mas, sei lá, trocar de música no rádio, quando você está aprendendo a andar de carro, você não consegue fazer isso. Porque senão você se desconcentra e você pode perder completamente o foco ali do que você está fazendo no carro, né? Mas, cara, automatizou, foi lá para o núcleo accumbens, já era. Você dirige de forma automática, entendeu? É interessante até quando você está dirigindo, você não está pensando se estou dirigindo. Mas sei lá, aconteceu um acidente, é como se, pô,
todos os dados que estão no núcleo accumbens vêm para a consciência e você fica ali consciente do que você está fazendo no volante, certo? É interessante isso, né? Então, é meio que o inconsciente ele está o tempo todo agindo, tomando decisões, sem você saber que você está tomando decisão. Por exemplo, vamos pegar aqui exemplos mais práticos, né? Sei lá, você tem problemas relacionais. Você está lá com seu marido e, cara, o seu marido está infeliz com você e você está praticando, né, um monte de comportamentos que desagrada-o, que não passa pela sua consciência de que, pô, o que eu estou fazendo de errado nesse relacionamento? Geralmente o que acontece? A gente cria um mecanismo de defesa para sair meio limpinho da situação, para que o outro se torne o culpado, né? E a gente não percebe as nossas ações, os comportamentos que podem estar fazendo aquela pessoa infeliz, né? Por exemplo, uma pessoa que fica o tempo todo na defensiva, né? Bom, ela fica na defensiva por algum motivo, seja por um hábito adquirido na vida familiar ou através de traumas relacionais que essa pessoa foi vivenciando ao longo do tempo, que nesta relação atual ela começa ali ter uma atitude defensiva. Ou a pessoa, ela é uma pessoa que invalida o outro sempre, né? Ela faz isso de forma muitas das vezes inconsciente, né? Mas faz, entendeu? Então a ideia dessas aulas aqui, nas próximas aulas, é trazer isso para a consciência de vocês, né? O que pode ser modificado na nossa personalidade e o que pode ser construído. Isso precisa estar bem delineado para cada um de vocês, certo? Bom, então vimos aqui três coisas. Primeiro, que é a personalidade que você tem emprestada, certo? Segundo, a definição de consciência e de inconsciente, tá bom? O outro ponto que eu quero tratar com vocês aqui nessa introdução é justamente os aspectos da cultura, certo? A gente já nasce numa cultura que não foi feita para nós, certo? E que as gerações passadas não disseram o seguinte: olha, eu vou criar uma cultura para que os meus filhos possam viver nessa alta cultura. Não. O percurso histórico, ela não tem uma regra. As coisas são feitas para tratar de assuntos ou de problemas imediatos. E muitas das vezes, as pessoas que estão tratando assuntos e problemas imediatos não estão pensando nas gerações futuras. É óbvio que existem pessoas que vão pensar. Por exemplo, você é mãe e você é pai. Você está criando seus filhos para que eles tenham um bom futuro, certo? Mas sei lá, a política, a sociologia, né, as decisões políticas mundiais, ninguém está pensando em você, entendeu? Então a gente já nasce numa cultura meio bagunçada e isso aqui é muito importante. Esses dados da cultura modelam o teu caráter, porque você vai passar uma fase da sua vida sendo influenciado pela sua família. Boa ou ruim, você está sendo influenciada por ela, certo? Isso aí é inquestionável. Até porque você é uma página em branco. Então alguém precisa começar a construir uma personalidade ali não tão formada, né? Para que você consiga, depois, na vida adulta, alcançar uma certa autonomia. E é para isso que esse curso existe. É para que você tenha consciência dessa autonomia da construção da sua personalidade, certo? Então você migra de uma vida familiar fechada, que antes era muito importante para você, era tudo que você tinha, e agora você tem acesso a uma imensidão de dados e de informações que são dados pela cultura e aquilo vai também te influenciando. Então, além de você ser influenciado pela sua família, você também é influenciado pela cultura. Cara, e quais são os meios de adquirir cultura? Televisão, internet, livros, show business, canais de notícias, novelas, filmes, teatro, tudo isso é forma de propagar cultura, né? E o que é cultura? No sentido mais original do termo. Cultura é cultivo, né? As pessoas cultivam certos padrões de comportamento, certas linhas de pensamento,
E aquilo ajuda as gerações futuras e também nos dá uma noção de como viver em sociedade, certo? Então, por exemplo, é, meios de propagação de cultura que pode modificar o imaginário popular. Por exemplo, novelas, entendeu? Porque nas novelas você tem ali um tipo de vida humana possível, né? Você tem certos tipos de comportamentos de personagens e de situações que se assemelham muito com a nossa vida cotidiana. E aquilo ali tem um impacto muito profundo no imaginário e na alma das pessoas. Então, de certa forma, essa influência ela pode modificar a sua alma de forma tão profunda que os comportamentos vistos nesses, nesses meios de propagação da cultura pode modificar o seu comportamento e pode ditar um comportamento, entende? Até aqui não é você ainda. Por quê? Porque muitas das vezes você não está escolhendo quais serão os canais e quais são as informações que você está absorvendo. E para mim, o conceito de força de personalidade consiste justamente em filtrar as informações que você está absorvendo através da cultura e da vida familiar. Porque, de certa forma, quando você tem uma personalidade mal construída, ou resumidamente, uma personalidade fraca, você vai absorvendo informações sem ter a noção de como aquilo vai afetar a tua alma de forma profunda, entendeu? Então, o indivíduo de personalidade fraca, ele é muito influenciável por coisas boas e ruins, né? Então, se você não tem esse filtro que, de certa forma, a gente deveria adquirir através dos meios de educação, né? Como a educação formal, a educação familiar, a educação moral, a educação religiosa. Se a gente não adquire esses meios, então a gente fica meio que disperso no mundo e a gente não sabe muito bem qual é o caráter que está sendo formado em nós mesmos, tá bom? Então a ideia deste curso aqui é trazer para você, primeiro, essa primeira iluminação, né? Bom, quais são as influências que estão sobre mim, né? Porque a ideia não é você ficar, e aqui vai uma explicação muito importante. A ideia aqui não é você ficar alheio à cultura e às influências que estão sobre você, mas é você ter consciência de como elas se tornarão parte de você. Porque veja bem, você pode muito bem estar assistindo aqui essa aula e não aprender absolutamente nada com ela, tá bom? Há essa possibilidade de você entrar nesta aula aqui, assistir esta aula e ela não modificar nada em você, certo? Mas aí você precisa ter a percepção do seguinte: você não está aprendendo porque existe uma limitação na sua percepção, ou é porque você simplesmente não quer aprender? De duas, uma. A tua consciência, ela precisa estar atuante no processo. Porque veja bem, se você assiste uma novela na Globo, certo? Aparentemente, você está ali assistindo de forma passiva e você não consegue observar que aquilo está modificando a tua alma, certo? Mas se aquela mensagem penetrou no teu coração e ela se tornou um comportamento logo em seguida, então você foi influenciado a ponto de não ter um filtro de identificar o que é bom e o que é ruim para você, entende? Agora, se você é um indivíduo dotado de inteligência e de capacidade de percepção, você assiste uma novela e você olha e diz o seguinte: olha, essa narrativa aqui é meio tendenciosa, né? Isso aqui não existe na realidade. Bom, o que que você fez aí? Você teve consciência de que um elemento da novela ela não fará parte da tua personalidade. Tá entendendo? É a mesma coisa quando você, sei lá, assiste uma notícia da Globo, né? E você percebe que ali tem alguma notícia tendenciosa que quer fazer você mudar a tua visão de mundo. Se isso passa despercebido para você, então você já adquiriu a narrativa. Então isso resume-se no seguinte: você tem uma personalidade que ainda não está formada o suficiente. Porque você está absorvendo as coisas de modo inconsciente, você não tem noção
do que está se incorporando na sua personalidade. Diferentemente de um indivíduo que tem força de personalidade. Ele vai olhar para aquela informação e vai dizer o seguinte: olha, isso aqui tá meio tendencioso, tá bom? Então eu vou procurar outras fontes de informação, por assim dizer. Ou seja, você pega os dados da cultura e você não se deixa modelar por eles, mas você modela os dados da cultura. Entende? O que é esse modelar os dados da cultura? É você produzir alguma coisa que seja contra a cultura. Por exemplo, uma informação falsa que você observa na internet. Bom, você não é modelado por ele, mas você vai lá e coloca a informação correta na internet. Entendeu? Isso aqui é só um exemplo bem rasteiro para vocês entenderem o que é força de personalidade. Então, viver nessa extrema ignorância do que está se incorporando na sua personalidade é um dos males da nossa sociedade hoje, né? E principalmente quando a gente é jovem, aonde existem os elementos ali da camada 4 da personalidade, que vai ser uma das aulas que eu irei ministrar aqui para que vocês possam entender em que camada da personalidade vocês estão. E a camada 4 nada mais é, resumidamente aqui, né? É aquela camada onde a gente está buscando a felicidade e fugindo da tristeza. Então a gente vai aderir a qualquer tipo de movimento que nos faça feliz. E esses movimentos podem ser movimentos que nos faça bem ou faça mal, tá bom? Mas de certa forma na adolescência a gente não tem filtro nenhum, basicamente, né? Então, pessoal, essa é a nossa aula introdutória, tá bom? É só para vocês terem uma noção de que para começar esse fortalecimento da personalidade, você vai precisar sair dessa zoninha de conforto, onde você vai absorvendo as coisas e você não sabe de onde vêm as suas ideias, você não sabe de onde vem a sua visão de mundo, você não sabe de onde vêm os seus comportamentos. Então a gente vai criar meio que um filtro para que você, de forma autônoma, consiga construir uma personalidade forte, certo? Então é isso. Se surgiu alguma dúvida através desta aula, coloca aqui nos comentários, eu prometo que eu lerei todos e nas próximas aulas eu posso fazer algumas aulas adicionais para responder algumas questões que vocês tiverem aqui através das aulas, tá bom? E se você ficou até aqui, comenta aqui embaixo também. Eu fiquei até o fim, para eu saber que você realmente está interessado aqui no assunto, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto e até a próxima aula. Essa aula que você acabou de assistir faz parte da formação da personalidade. Se você gostaria de fortalecê-la, se você gostaria de se tornar uma pessoa emocionalmente forte e psicologicamente estável, sugiro que você entre para a formação da personalidade. Vou deixar o link aqui na descrição. Clica no link e se torne um membro da nossa escola.